Irmãos, na paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que Deus abençoe a sua peregrinação nessa terra. A nossa oração nesta manhã é para que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos dê em seu entendimento, através do Espírito Santo que habita em nós, tudo que precisamos para a vida e a piedade, para a nossa caminhada aqui nessa terra, enquanto peregrinos aqui, forasteiros e cidadãos do céu. A nossa pátria está no céu, na qual aguardamos, nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse seja o entendimento, a verdade absoluta do Senhor sobre as nossas vidas. É essa nossa oração nesse momento, enquanto vamos meditar com relação à diferenciação do Evangelho de Jesus Cristo para tudo quanto é fé, tudo quanto é pensamento, tudo quanto é filosofia. Eu quero, nesta oportunidade, trazer para nós mais um pouquinho da meditação sobre por que nós somos cristãos, por que essa diferença toda, né? Vamos começar um texto em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 ao 5, que diz assim: Ora, irmãos, quando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ora, ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Irmãos, aqui o texto nos diz claramente sobre um dia do Senhor, onde o Senhor Jesus Cristo vai vir e nós seremos reunidos com Ele, né? Então, veja bem, esse dia do Senhor é aguardado desde os primeiros passos da revelação da história da redenção, que o dia do Senhor ia chegar, um dia diferente dos outros dias, ia ser chamado o dia do Senhor. E isso não mudou com o advento de Jesus Cristo, isso não mudou com o nascimento da igreja, isso continua sendo uma existência, uma certeza. Então, é o dia do Senhor. E eu quero trazer aqui para nós o dia do Senhor em dois aspectos, como se houvesse 2 dias do Senhor, mas é um dia só do Senhor. Nós precisamos de diferenciar para entender, porque o dia do Senhor, ele já está entre nós e o dia do Senhor vai chegar ainda. Bom, primeiramente eu quero falar sobre o dia do Senhor individual, né? Vou ler aqui 1 Tessalonicenses 4,14, que diz: Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Então ele diz que os que dormem em Jesus, tá? É um eufemismo, né? Uma linguagem atenuada para dizer que morreram, mas crendo no Senhor Jesus, tá? Na verdadeira fé. E então ele diz que o Senhor os tornará a trazer com Ele. O próprio Jesus, debatendo com os seus opositores, ele diz que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, conforme era o hábito deles mesmos falar. Porque isso quer dizer que Abraão, Isaque e Jacó estão vivos na presença de Deus, tá? E é muito comum nós falarmos que esse dia é o dia do Senhor individual, é quando o dia do Senhor chega para a pessoa, quando ela parte dessa vida para a eternidade, quando ela é tirada do meio de nós, né? Então o dia do Senhor chega para o crente e para o não crente, né? Vai ter duas classes, mas eu quero me
a ter mais nos santos, nos justos. Então, esse dia é o dia do Senhor individual. Jesus voltou para essa pessoa. E há o coletivo. Nós podemos usar vários textos da Bíblia, mas vamos usar alguns já bem conhecidos. Por exemplo, Atos capítulo 1, versículos 9 ao 11 diz: depois que lhes disse isto, Jesus falando com os discípulos no Monte da Ascensão, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. João 14:3 também vai nos mostrar essa bendita certeza sendo explicada por Jesus. Ele vai dizer assim: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então ele diz: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. A diferença aqui do individual para o coletivo é que o individual, quando cada pessoa dorme em Cristo, ela vai para o Senhor, né? Ela vai, a alma dela vai para o lugar de repouso. Ele já está na presença do Senhor, já sobre ele não tem mais a morte, sobre ele já não tem mais a tribulação, sobre ele já não tem mais as fadigas, já está num estado de bem-aventurança, tá? Não tudo que está prometido, mas já está seguro, né? Vamos dizer, está melhor do que todos nós que ficamos aqui, não é assim que nós falamos? Pois é, mas no coletivo é o Senhor que vem e busca, ele tira. A palavra deixa bem claro que há um retirar, um tirar do lugar onde está para outro, tá? É realmente uma tomada. Então, veja bem, o Senhor Jesus fala que ele virá outra vez e vos levará. Ele fala assim: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Tá? Então esse é o coletivo. Esse é o momento do dia do Senhor, do encontro do Senhor com os seus, coletivo. E eu quero fazer algumas considerações a respeito disso. Tá? Haja visto que nós estamos envolvidos em muitas transformações sociais, muitas transformações econômicas, políticas, e parece que assim as escrituras elas estão se cumprindo muito rápido. É o efeito da profecia, né? Que parece que está demorando, mas quando chega, chegou mesmo. Então não tem mais o que fazer. Avisado estava. E também não estou afirmando que está acontecendo com todas as letras, calma, até porque dá a impressão que eu estou com pressa de que Jesus faça alguma coisa por interesse unicamente meu. Não é esse aqui o objetivo. Eu quero traçar algumas considerações e cada um vai se posicionando aí, observando que nós não podemos ser levados por uma teologia que muda conforme o ritmo da história humana, mas muito pelo contrário, uma teologia que diz o que a história humana está fazendo, tá? O que está acontecendo na história humana. Vamos lá. A certeza da volta de Jesus para buscar os crentes vivos foi a primeira na vida da igreja primitiva. Eles desceram no Monte da Ascensão, permaneciam em oração, na doutrina dos apóstolos, em oração. É até interessante que eles até repartiram todos os bens que tinham. Eles aí erraram numa coisa. Eles chegaram ao ponto de empobrecer porque, pelo jeito, eles perderam até os meios de produção. Porque eles repartiram tudo, achando que Jesus ia voltar naquele dia. Tá? Mas você observa que a primeira esperança era que Jesus ia voltar naqueles dias. Ou seja, a qualquer momento Jesus vai voltar e nós vamos estar vivos. Olha só que interessante. Tá? E isso não é um erro. Tá?
a igreja primitiva ela pode ter errado na questão da data. Não era para eles pensarem, e o exemplo ficou para a gente não perder a esperança. Tá? A Bíblia não mostra uma igreja primitiva desesperançada. Tá? Mas a própria Bíblia vai nos mostrar que não está errada a doutrina. Não está errada a doutrina. Olha só, Hebreus 9, 28 vai dizer: assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Ele aparecerá aos que o esperam para a salvação. Tá? Então, é algo que não é estranho no linguajar bíblico. 2 Pedro 3, a partir do versículo 10, diz: mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Isso é Pedro que está escrevendo. Mas é interessante que ele diz, procurai que deles sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Isso só pode ser para quem está vivo. Tá? Porque se é achado, é surpreendido. Porque senão ele dizia, procurai que nesse dia você já tenha ido com ele, já tenha estado com ele, você já está lá irrepreensível, em paz. Né? Então, se observa aí. Mas o que vem acontecendo? A ideia de pragmatismo, ou seja, testar para ver se dá certo, humano, tende a minimizar a certeza da vinda de Cristo. Isso tem acontecido muito. Com o passar dos anos, novas gerações de cristãos começaram a racionalizar. Jesus não veio. Nós pensávamos que ele vinha, nós largamos até nossos afazeres para nos dedicar somente à oração, à santidade, e ele não veio. O que será que está acontecendo? Será que é verdade mesmo que ele vai vir? Ou ele nos ensinou a viver de forma piedosa para que, no porvir, nós sejamos achados dignos de receber a vida eterna? Então, quando o dia do Senhor chegar, nós seremos ressuscitados para uma vida eterna. Então, isso começou a ser racionalizado dentro dos meios cristãos. O que o mundo fala da nossa fé, não importa. Só serve para a gente entender o que eles pensam, para a gente explicar para eles que está errado. Porque o pensar dele não produz salvação. Tá? O que produz salvação é Jesus Cristo, que morreu para os nossos pecados e ressuscitou para que fôssemos justificados. O que produz salvação é isso, é a fé no nome dele, é a graça dele, alcançada mediante a fé. Pronto. Aí sim eu posso pensar coisas maravilhosas, o Deus que se fez carne, eu posso pensar que ele assumiu a minha natureza para redimir a minha natureza, eu posso pensar que Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Não consigo chegar ao raciocínio final de como que isso é, mas recebo por fé, mas continuo pensando, me alegrando porque tem algo acima do que eu sou, então Deus é sempre Deus. Pode pensar, mas não pensar que o que Deus falou, ele não foi suficiente para cumprir, e que eu racionalizo que eu entendi errado, que esse negócio está cada vez mais distante, que eu posso achar uma segunda via de acesso mais razoável ou mais fácil. Esta atitude é oriunda de uma religiosidade sem amor, como por exemplo os fariseus faziam.
Então, eles até criam, eles sabiam a doutrina, mas já não havia amor, então não havia um apego, já não havia um desejo do Jesus que vem, já não havia um desejo de adorar a Deus sempre nessa vida. Irmãos, o Senhor Deus, na sua revelação, Ele mostrou que Ele é um Deus de vida. Ele é um Deus de vida. Até a gente explica melhor isso quando vai falar sobre o Êxodo no Velho Testamento, porque a cultura, a religiosidade egípcia era sempre voltada para a morte. Todos os deuses do Egito são deuses de morte. Eles estão sempre tentando agradar a morte para ter uma passagem melhor. Sempre. Mas o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó é um Deus da vida. É um Deus que a pessoa está sempre em sintonia com Ele na vida e desejoso de estar sempre vivo para nunca sair da presença de Deus. O verdadeiro crente, ele tem a morte como um opróbrio. Ele não concorda. Ele não concorda, tá? De jeito nenhum. Porque a morte, ela é o último inimigo a ser vencido. Então ela ainda é um inimigo. É um inimigo. Para esse dia do Senhor é que ela vai ser vencida. Então vamos lá. Essa racionalização e essa atitude dizendo, olha, fulano está com o Senhor, o dia do Senhor chegou para ele, e sempre assim como se fosse um conformismo, já tem uma segunda razão de ser que nós vamos falar daqui para frente, agora um pouco mais à frente. Bom, e esse pensamento sendo potencializado, isso vai fazer com que a fé em Jesus vai acabar num beco sem saída onde as religiões vão. Ou seja, há uma vida de princípios éticos, morais, tá? Com vistas à salvação, sempre após a morte. A salvação é sempre depois da morte. É sempre depois, sempre depois. Tá? O dia do Senhor vai chegar para a pessoa, ela vai falecer e aí ela vai estar em paz com Deus para sempre. É verdade, mas não é só. E nem é a maior verdade. Tá? Nós podemos dizer que isso é uma partezinha da verdade. Por quê? Veja bem, os cristãos já têm sido rotulados como vendedores de bem-aventurança no céu. Como os cristãos não conseguem resolver a vida de ninguém na terra, eles falam que é no céu. É no céu, é depois da morte. Por quê? Por causa de uma nova tradição evangélica da morte ser uma, ou a passagem para estar com Deus. Ela já está praticamente virando o único modo de estar com Deus. Parece que a pregação, o modo de viver, de falar dos crentes é sempre voltado para isso. Uma vida equilibrada para poder, quando falecer, ser havido digno de entrar na vida eterna. Descansar, ir para o paraíso, né? E está lá junto com o ladrão da cruz. Toma cuidado com isso, que o rapaz não pode ser chamado de ladrão mais, gente. Ele aceitou Jesus, né? Ele é regenerado, nem ex-ladrão você deve chamar, ele é um santo do Senhor. Enfim, a ideia é essa. E você nota que isso aí está trazendo uma ideia de conformismo. Isso é uma mentira? É mentira falar que o dia do Senhor chegou para a pessoa? Não, de forma alguma. Aqueles que falecem em Cristo estão vivos com Deus, aguardando a ressurreição dos mortos, estando num estado de bem-aventurança da qual ninguém mais vai poder tirá-lo. Já não pesa mais acusações contra eles, já não pesa mais tristezas, dissabores. É isso que está escrito em Apocalipse 14, 13. Está escrito assim: então ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanharão. Então não é mentira, é certo, é verdade. É verdade. Agora o que eu quero enfatizar aqui nessa nossa meditação é que o problema é quando uma parte da verdade é enfatizada com vistas ao detrimento da verdade toda. Isso acontece no nosso ser interior, isso acontece dentro de nós.
Isso vai se manifestar em alguns púlpitos. Isso vai se manifestar em algumas denominações. O problema é quando a parte da verdade é enfatizada com vistas ao detrimento da verdade toda. Porque é confortável enfatizar que viver é Cristo, principalmente se Cristo for meu provedor. Se o Cristo for aquele que provê uma vida familiar equilibrada, né? Que na concorrência, no mundo da lascívia, da fornicação, do adultério, é melhor ser de Cristo, porque muita gente vai perder e não vai ter solução para sua família, não. Então Cristo é aquele que segura a gente, o provedor, né? Que segura ele, que segura ela, né? É pela fé em Cristo, eu creio que Ele que me ajuda, que me dá ar para respirar, força para trabalhar, dá saúde. Ele é o Deus que cura, não é? É o Deus que cura, olha só. Quanta coisa a gente atribui pela fé, está escrito nas Sagradas Escrituras, para o Cristo aqui na terra, nesse mundo em que nós vivemos. E nós chegamos até a dizer que o morrer é ganho, parafraseando o apóstolo Paulo, né? É uma vantagem, uma vez que quem fica, né, aqui vai dar no mesmo, ele não sabe o que está acontecendo lá do outro lado. E nesse ponto, quando a gente vai dando essa pega, nós ficamos iguaizinhos a quaisquer crenças, quaisquer filosofias, quaisquer religiões. Porque, na verdade, ninguém sabe o que está acontecendo do outro lado. Ou você monta um sistema que você elege para você crer nele, por impotência de ir lá dar uma olhada e voltar, você resolve atenuar a dor do não saber numa crença. Seja ela de origem humana, seja de origem diabólica, seja de onde for. Tá? Agora, até em nome de Cristo você pode estabelecer esse conceito. Ele está ali tacitamente fazendo o trabalho dele, embora não se veja muito claramente. Você, para prestar atenção nisso, você tem que estar mesmo pedindo a Deus sabedoria e olhando para ver se há uma verdadeira fé que Jesus vai voltar e buscar os seus que estiverem vivos de uma forma sobrenatural. Impossível para o homem de hoje crer. Impossível. Já estamos chegando ao ponto que não dá para crer. O próprio Jesus fala, porventura, quando o Filho do Homem retornar, vai encontrar fé na terra? Você já parou para pensar que se essa pergunta é feita assim, deixada sem resposta por Jesus, você já observa que ele está dizendo que a quantidade de não crentes, no sentido de não crer, será muito grande. E essa quantidade pode ser numérica, quanto também a força, a qualidade de não crer, né? A capacidade de mostrar que não é possível ser. Tá? Então, se nós cremos em Jesus, que nessa vida Ele vai ser o nosso Deus, o nosso abençoador, vai nos ensinar padrões éticos que nos ajudam a ter uma vida menos pior na Terra, e que quando morrermos nós vamos estar com Ele, né? Olhando assim, a grosso modo, que diferença faz das outras religiões? Jesus é muito mais do que isso. Porque, pela fé no nome dele, algumas pessoas andaram nus, perderam seus bens, a própria carta aos Hebreus diz, que eles riam, eles se alegravam de ser espoliados, tomados os seus bens por causa do nome de Jesus. Andaram errantes pelo deserto. Alguns perderam sua vida, perderam entes queridos. Não negaram a fé. A gente ouve histórias do campo missionário de países onde, ou locais onde a perseguição era tão grande que a família de missionário ela começou a ser morta pelas crianças para fazer os pais negarem a fé. Jesus não proveu nada para eles. Jesus não proveu nada. Aparentemente estava tudo errado. Não deu certo. E por que eles não negaram?
Ah, pastor, mas eles estavam indo em direção à morte. Não, eles poderiam simplesmente fazer como a gente ouve falar hoje, podia negar só um pouquinho e depois voltava para Jesus. Não, tem algo mais. A fé em Jesus não é só para esse tempo presente, não. Porque se fosse, era muito bem aceita por esse mundo, gente. Se a fé em Jesus fosse uma vida santa, uma vida de uma moral elevada, aguardando que quando eu morresse, eu ia entrar numa bem-aventurança. Se fosse só isso, o mundo ia aceitar. Ia ser mais fácil, muito mais fácil. Né? O inimigo das nossas almas não ia batalhar tanto quanto a fé em Jesus. Mas não é só isso. Eu quero enfatizar aqui nessa nossa meditação que a verdade é absoluta, ela é completa. A verdade, ela não pode ser somente uma parte, ainda que essa parte seja verdadeira também. Nós temos que crer de todo o coração na verdade toda e enfatizar essa fé. Enfatizar, nunca enfatize um pedaço só. Nossa fé diz que o Verbo, Deus, se fez carne e habitou entre nós. E Ele fez carne para redimir a nossa carne, redimir o nosso espírito, redimir a nossa alma. Ele vai redimir o nosso ser por inteiro. Ele se fez pecado no nosso lugar para nos redimir. E Ele fez todo o trabalho da redenção. E a promessa dele é que a redenção ela é para todos os que já foram para a eternidade e os que aqui estiverem num grande dia do Senhor. A palavra, nós já lemos os versículos, Jesus prometeu voltar para buscar os seus. A Bíblia diz, ele foi, da mesma forma, ele vai voltar, do mesmo jeito como ele foi, da mesma forma ele vai voltar para buscar os seus, vivos. O que dá a entender é vivos, não são os mortos, porque os mortos vão estar para com ele. O fato do Senhor ressuscitar o corpo deles não quer dizer que ele está buscando eles já estão. O Senhor está simplesmente acabando de dar para eles o prêmio total da redenção, que é a ressurreição do corpo. Mas eles já não sentem dor, eles já estão bem. É bem verdade que há textos na Bíblia que nos dão a entender que nós somos feitos para ser espíritos encarnados, né? A alma encarnada num corpo. Nós não somos para viver desencarnado, ainda que lá no paraíso é um estado de bem-aventurança, mas não é completa. A plenitude é o corpo e alma na presença de Deus. Amém? Não discordo. Tá? Glória a Deus, eu acho isso excelente. Mas eles já estão bem. E o problema é essa conformação a uma parte da verdade que está dando a entender uma outra coisa. Veja bem, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade. Eu tenho visto alguma pregação dizendo, olha, se você não viver em santidade aqui nessa terra, ninguém vai ver o Senhor na sua vida. Tá vendo? E isso é importante. Tá? Não é mentira, mas enfatiza que sem a santidade instantânea ninguém vai ver o Senhor. A igreja sempre pregou que o crente tem que ser santo 100% do seu dia, 100%, 100%. O crente pede perdão a Deus para dormir e acorda pedindo perdão. O crente ele não concorda com o erro na vida dele, ele não concorda em sequer pensar que a palavra do Senhor não é aquilo que diz ser. Ele duvida de si, mas nunca de Deus. Ele nunca duvida da palavra de Deus. Então, vamos lá. A igreja sempre pregou que é preciso uma santidade instantânea. É necessário viver em santidade para vir ao Senhor, para estar de pé. Porque no dia do Senhor, como que eu vou estar? Esse dia está falando assim, olha, esse dia virá como ladrão.
como ladrão. É de uma forma inesperada. Mas o fato de vir de uma forma inesperada não quer dizer que você não está pronto. Por exemplo, nós temos o hábito de patrocinar via nossos impostos o Sistema Único de Saúde, porque você não sabe quando a doença vai chegar. Você paga um INSS que não sabe quanto a necessidade vai chegar. Alguns chegam a pagar até plano de saúde, você não sabe, mas o importante é que você está pronto. Agora, com relação ao Senhor, o dia do Senhor vai chegar e eu vou estar pronto. Porque se nós minimizarmos isso aqui, queridos, o Evangelho também vai ter uma outra facilidade. Por isso que muita gente, inclusive filhos de crentes, eles aprendem de uma forma diferente e eles falam assim, não, quando eu ver que eu estou doente, quando eu ver que eu estou correndo risco de vida, eu aceito Jesus. Aí se eu morrer, eu vou com Jesus. Porque ele não quer viver uma vida de santidade, uma vida que muitas das vezes vai ser uma chamada ao sofrimento para testemunho de Cristo na face da terra. Ele não quer. E ele diz que corre esse risco. Agora, da onde ele tirou essa ideia de risco? Em parte da nossa pregação, em parte de um evangelho atenuado para se conformar com o tempo que nós vivemos. Um evangelho que é montado segundo tradição, experiência, pragmatismo. Ele vem exatamente trazendo uma observação, uma leitura do dia a dia e começa a falar assim, peraí, não tem como Jesus voltar. Isso é uma linguagem figurada, isso é uma simbologia da morte, é porque escreveu-se assim para o povo não ficar assustado com a morte, dizendo que Deus não fez o homem para morrer, e por isso que ele tinha um outro projeto. Enfim, não é o fato da morte ter algumas linguagens atenuadas na Bíblia, alguns momentos, mas também tem muitos outros que elas são muito drásticas, referindo-se à morte de nações inteiras, de gerações inteiras. A Bíblia tanto fala de um jeito quanto do outro, é uma realidade que ela não oculta. Mas é interessante que há também uma realidade que ela não oculta, é a volta de Jesus, e isso ela não fala de forma figurada, não. Virei outra vez e vos levarei. Ela deixa isso bem claro, o dia do Senhor virá como um ladrão. Ladrão só vem para pegar de surpresa quem está vivo. Que surpresa haverá na chegada do ladrão para quem está morto? Para quem não está nessa existência? O dia do Senhor virá como ladrão para nós dessa existência, porque se a gente já estiver na outra existência, você já está lá. Você não precisa mais dessa informação. Então, veja bem, nós temos que enfatizar a vinda de Jesus na nossa vida através da nossa vivência, de um andar em santidade, do andar em demonstrando que nós somos do Senhor, em denúncia do pecado, né? Não na ideia de queremos falar do pecado do outro, mas denunciar o pecado em nós primeiro. Não, de jeito nenhum, você não pode ficar aí. E naquilo que Deus nos deu a oportunidade de denunciar na sociedade também. Denuncie o pecado social hoje nas suas orações. Está aí quanto pecado social nós estamos ouvindo falar pelas mídias. Que o Senhor ouça que tem um povo que clama, como tem aqueles que morreram, né, na grande tribulação, aqueles que morreram ou estão morrendo ou ainda vão morrer por causa do nome do Senhor, as almas que clamam debaixo do trono, que estão lá suplicando. Nós entendemos que assim também a nossa alma tem que estar suplicando por causa das injustiças. Nós sabemos que a injustiça não agrada a Deus de forma nenhuma. E quantos dos nossos irmãos, quantos de nós somos afetados pela injustiça alheia? Não somos inocentes, mas aquilo não fomos nós. Como diz o salmista Davi, ele reclamando do que foi feito com os sacerdotes, né, por parte de Saul. Ele fala assim, Senhor, nisso eu não fiz, eu não estava nisso, eu não quis que isso acontecesse de jeito nenhum, nisso eu sou inocente. E quantas coisas você é inocente?
né? Você não é inocente diante de Deus, mas naquele assunto você é inocente. Aquilo que estava acontecendo ali, você é inocente. Mas olha só, sem santidade instantânea, ninguém verá o Senhor. Quando o Senhor Jesus chegar, nós teremos que estar prontos, santos, irrepreensíveis, para que sejais achados irrepreensíveis, imaculados no dia do Senhor. Achado, surpreendido, encontrado naquele dia. E isso é a nossa vida todo dia. Isso é a nossa vida todo dia. É isso que o Senhor Jesus nos chamou para viver. Não tem para onde correr não, irmãos. É em pensamento, e essa parte é a pior. É em palavras, é em atitudes. Essa é a nossa vida. Nós devemos em todo tempo buscar essa santidade no Senhor. Então, queridos, a ênfase no ir para o Senhor diminui a ideia de veracidade, que é uma verdade, e a grandiosidade, porque é um milagre, dele, o Senhor Jesus, vir aqui nos buscar e oculta um desejo por esse mundo, uma conformação à vida aqui. Cuidado se não é isso que está acontecendo. Você pode até ouvir essa meditação e falar: que isso, pastor? Não é isso que está acontecendo na minha vida, não. Mas presta atenção na sua pregação. Presta atenção no seu modo de crer. Você vai observar o quanto uma ênfase na volta de Jesus, de um momento para o outro, num abrir e fechar de olhos, um momento que não dá para fazer mais nada, não tem mais como santificar, não tem como ir comprar azeite, não tem como fazer mais nada. O quanto isso mudaria no seu comportamento? O quanto isso mudaria no seu desejo de orar, de buscar santidade? O quanto isso não faria você fazer um tempo para Deus, mesmo que você não tenha, um tempo para estar em comunhão com Deus? Porque somente na comunhão com Deus, no apego à sua palavra, no ser treinado na sua palavra, você vai conseguir largar aquilo que te separa dele. Aquilo que te separa dele. Se você começar a ficar muito longe de uma pessoa amada, você vai sentir muitos traumas, muitas dores no início. Mas depois você vai acostumando. Você vai chegando a uma conformidade. Olha, eu tenho que viver. Olha, eu tenho que continuar. Eu não posso viver de saudade. Ela vai até existir, mas eu não posso viver nisso. Então, por quê? Porque você se afastou e você foi se conformando. Mas se essa presença estiver em você e dizendo para você todo dia: ó, é muito mais do que eu posso ter, do que você pode ter, mas ainda não é tudo, porque é isso que nós vivemos hoje, entre a volta de Jesus para o céu e a próxima vinda dele, é isso que nós vivemos. Nós vivemos a beleza da presença, mas não estamos nele como está prometido ainda. Então nós andamos por fé, mas nós não conseguimos vê-lo. Nós vemos como em enigma, como em espelho. Nós somos conhecidos, mas não conhecemos tudo, não somos conhecidos totalmente. E Ele está preparando exatamente nós, porque nós estamos crescendo de glória em glória, sendo transformado todo dia, mas não estamos ainda como havemos de ser. Nós estamos aguardando essa manifestação. Então você observa que até quem vai, ele ainda não está como haverá de ser, porque Jesus, ele é ressuscitado, um corpo glorificado, e quem foi para o Senhor, ele é um espírito desencarnado. Ele está vivendo em uma existência bem-aventurada, mas ainda não está completo. Então, irmãos, é o que eu quero dizer nesta meditação nossa. Olha, coloca aí dentro do seu coração, coloque aí dentro da sua mente. Confira se está, mesmo se você está fazendo só um mantra, que Jesus Cristo vai voltar a qualquer momento. Pode levar ainda muitos anos, mas vai ser a qualquer momento.
E ai dos que estiverem vivos e despreparados. Ai daqueles que se dizem cristãos e estão conformados com esse mundo. Preferem a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles vão se ajeitando, vão fazendo novos evangelhos, vão fazendo novas aplicações para o evangelho, vão observando que está dando certo porque está sendo aceito, né? Está sendo aceito pela grande maioria, está transformando vidas. Mas muita gente está querendo transformação de vida, tem muita gente querendo transformação de vida, tá? Para viver melhor nesse século. Qual é a sua posição? O que é que você está pregando? O que é que seus filhos estão entendendo do Evangelho? O que é que os que vêm depois de você estão recebendo dessa verdade bendita? Um Jesus que foi e vai voltar para buscar os vivos que estiverem na esperança dele, ou um Jesus que só serve para quem morreu, tá? Você tem que morrer para encontrar ele. Sem a morte não tem jeito, tá? Sem a morte você não verá o Senhor. Já pensou só? Era melhor escrever que ao invés de sem santidade, dizer sem a morte ninguém verá o Senhor, não é? Era melhor, tá? Então presta atenção nesse detalhe, tá? Eu não estou aqui falando que os crentes ficaram mentirosos. Até eu seria um deles, né? Tem que tomar cuidado com isso. Há momentos que você tem que explicar mesmo que aquela pessoa está com o Senhor. Mas isso não é a ênfase para quem está vivo. A ênfase é que nós estaremos com o Senhor. A sua maior esperança não é morrer e estar com o Senhor. A sua maior esperança é o Senhor vir buscar você vivo. Era essa a esperança até do apóstolo Paulo. E ele já é da segunda geração de crentes. Olha só. Em nome de Jesus, eu quero te conclamar a buscar em profundidade aquilo que é a intenção de Deus para as nossas vidas. Aquilo que é a intenção de Deus. Eu tenho para mim que o maior interesse de Deus é que Jesus volte e busque a igreja que está na terra. Ele busque a igreja. Não exatamente que nós venhamos a falecer e estar para sempre com Ele. Não. Isso é uma verdade. Mas não é a principal. Essa verdade ela deve ser sempre acompanhada do todo. Jesus vai voltar para uma igreja que vai estar aqui atuante, militando pela fé, no sentido de que ela recebeu essa fé e ela não está defendendo a fé, ela está explicando a fé para que as pessoas se arrependam e venham a Jesus. Porque esse dia está chegando. Esse dia é certo. Já tem quase 2000 anos que esse dia é certo. E se fiel é aquele que prometeu e poderoso para cumprir o que promete, então estamos mais perto ainda desse dia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus te conduza em fé, em crença, e que no grande dia do Senhor, você e todos aqueles que amem muitos filhos na fé, sejam dignos de estar de pé diante do Filho do Homem. Em nome de Jesus, é a nossa sincera oração. Amém.